prazer. A gente está mandando a saudação para vocês. Fala comigo! Hoje a gente está em Pouso Alto, saímos do conforto do nosso lar para vir fazer a visita para o irmão Marcelo. Contar um pouco da trajetória dele, da vida dele, entendeu? O que Deus fez por ele. Vamos conhecer ele. Tudo bom, irmão Marcelo? Bom dia. Gostaria de saber um pouco mais como foi sua trajetória, sua infância, de onde você veio. Conte um pouco mais pra gente, hein? Bom dia, meu irmão. Sou Marcelo, tenho 36 anos e eu tô aqui para me contar a minha história, a trajetória da minha vida. Porque muitas pessoas olham para nós e acham que a gente não tem uma história, um começo, um meio. E eu vim da Bahia com a minha mãe com 2 anos de idade, viemos para Caraguá, meu pai veio na frente, a minha mãe veio atrás com 5 filhos pequenos. E chegamos e minha mãe, a gente não tinha lugar para ficar com a sua família. E naquele decorrer dessa trajetória sofremos muito em Caraguá. Não tinha onde morar, moramos de favor. Minha mãe com 5 filhos pequenos, não tinha casa para a gente estar. Chegou um momento que nós estávamos morando de favor, o rapaz pediu a casa e colocou as nossas coisas para fora, as coisas da minha mãe para fora, com 5 filhos pequenos. Aí a minha mãe olhou e começou a chorar. E agora? Imagina você com 5 filhos pequenos, não tem para onde ir, não tem um abrigo. Aí chegou uma mulher e falou assim, a pedido da minha mãe, a Baiana, falou assim: Baiana, tem um quartinho ali, dá para ficar você e seus filhos. E ali a gente passamos essa trajetória, muitos anos naquela casa. E o meu crescimento foi um crescimento bem difícil, né? Minha mãe bebia muito. E nesse decorrer que minha mãe bebia muito, minha mãe passou uma dificuldade também, que ela teve um problema na cabeça e ficou louca. Foi lá parar em Amparo, lugar de louco. E a gente ficamos aí na casa de vizinho. E a minha mãe voltou, graças a Deus voltou bem. E nessa trajetória a gente continuou na casa, Deus nos abençoando. Só que chegou um momento que a gente precisa comer. Mas como era todo mundo de menor, não tinha quem levava comida. Se minha mãe saísse, quem ia ficar com nós? E nessa trajetória da caminhada da minha mãe, da vida da minha mãe, da história da minha mãe, chegou um momento que a minha mãe foi trabalhar de ajudante de pedreiro. Uma mulher trabalhar de ajudante de pedreiro é complicado. E nessa trajetória, nós vendo o sofrimento da minha mãe, ela ia trabalhar, muitas vezes ela precisava de alimentação para levar para sua casa e não tinha. Ela trabalhava no serviço, ela tomava café, e ela não tomava café no serviço, ela trazia para os seus filhos. E eu fui crescendo nessa miséria, nesse sofrimento, né? A minha trajetória era essa. Para mim brincar com brinquedo, tinha que ser brinquedo de vizinho quebrado, né? Era situação de miséria mesmo, era situação de pessoas olhar assim e falar: meu Deus. Mas minha mãe, com todo o amor com seus filhos, né? Nunca abandonou ninguém. E meu pai, ele tinha que dar pensão para minha irmã, a caçula, né? Que ali eu cheguei minha adolescência e eu fui trabalhar com meu pai. E nessa eu trabalhando com meu pai, trabalhar com meu pai, ganhar R$10 por dia. E meu pai, nessa época, ele estava pagando pensão para minha irmã. Aí eu fui trabalhar com meu pai de segunda a sexta. Chegou sexta-feira, e quando você é adolescente, você trabalha já contando com aquele dinheiro, né? Você quer comprar um rolon, você quer comprar uma camiseta. E eu vendo a situação da minha mãe não podia me dar, porque se ela fosse para dar para um filho, ela tinha que dar por 5. Então, aí eu fui trabalhar feliz, já contando com aquele dinheiro. E contando também que aquele dinheiro, o meu pai, ele ia dar também a pensão da minha irmã. E chegou na sexta-feira, eu todo feliz para me receber o dinheiro. Eu recebi meus R$50, R$10 por dia. Aí quando o meu pai, ele tirou do dinheiro dele para dar para me dar para minha mãe, a pensão da minha irmã, ele foi e sacou R$10. R$10 e falou assim: dá para sua mãe esse dinheiro. Aí eu cheguei em casa, já fui embora de bicicleta, já com o coração triste. Cheguei em casa e falei: mãe, olha o que o pai deu, R$10. A minha mãe se entristeceu. Aí eu falei assim: mãe, mas aqui, toma aqui R$40. Eu fiquei com 10, e dei 40 para minha mãe. E depois daquilo ali já me entristeceu meu coração, porque eu estava comprando com dinheiro para me comprar as coisas para mim, sabendo que minha mãe não poderia dar, e pensando que meu pai ia dar o dinheiro para ter mantimento em casa. Aí depois daquilo ali, meu coração, eu tive uma revolta. Aí falei para minha mãe, a partir de hoje eu não trabalho mais. Aí minha mãe se entristeceu comigo, falou: não, você é preguiçoso. Falei: mãe, se for para mim trabalhar desse jeito e o pai dar dinheiro e dar só isso para nós, que vantagem que eu vou ter? Na verdade é eu que vou estar ajudando em casa. Aí naquilo ali me revoltou. Aí eu comecei a ver
pessoas a alcançar algo, e eu comecei a querer também ter aquilo ali. Eu comecei a ver jovens, pessoas da mesma idade que eu tinha, andar bem, e muitas vezes o pai e a mãe não davam. Aí eu comecei a me envolver. Então, Marcelo, aí eu comecei a me como envolver. Foi sua trajetória, o conhecimento a respeito de outra área, sem ser a área familiar, a área mais, vamos falar assim, a área mais escura da gente, que a gente tem, que a gente deixa assim, a área do envolvimento. Conta pra gente aí. Então, quando eu comecei a me envolver, né, no crime, nas drogas, eu comecei, como todo mundo começa, baixo, como vapor, e ali foi crescendo rápido, mas o negócio foi tão rápido. Quando eu fui ver, eu já estava lá em cima. Foi tão rápido porque quando eu me envolvi de cabeça mesmo. E chegou um momento que eu já estava no áudio. Eu já estava andando de prata, andando com cordão de ouro. Então eu comecei a ter fama. E quando o ser humano, ele tem fama, ele não olha mais para as pessoas, ele quer olhar só para si. E ali eu comecei a me envolver de uma maneira de onde eu chegar, as pessoas respeitavam. E a pessoa, quando está no crime, isso aí é aplauso para a pessoa. Tipo, chegar e falar assim, o cara respeitado está aí. Então aquilo ali começou a trazer tipo, uma alegria com o meu coração naquele momento que eu estava me envolvendo nas drogas, vendendo. Só que chegou o momento de eu vender, e para você ficar muito tempo acordado, eu comecei a usar. E eu comecei a usar, e eu estava usando muita cocaína para me ficar acordado, para me ficar vendendo. E chegou um momento que eu fui preso. Eu fui preso, isso em 2005, e vendendo droga eu fui preso. Chegou dentro da cadeia, eu não tinha pensamento de mudar. Dentro da cadeia eu estava me envolvendo mais, querendo ser mais, e eu via as pessoas, né, com um projeto de crescer mais no crime. E ali, em momento nenhum, eu estava com o pensamento de querer uma nova vida, uma vida sem as drogas, uma vida sem o crime. E quando eu saí, aí eu me envolvi mais. Aí eu fui me envolvendo mais, e chegou um momento da minha vida que eu comecei a usar muito, e eu me lembro até hoje, que quando eu estava me envolvendo tanto nas drogas, no crime, que quando eu comecei a usar a cocaína, eu usei foi umas 10 gramas na madrugada para me ficar acordado, para me ficar vendendo. Aí chegou um momento que a cocaína acabou e eu só estava com crack. E eu fui, amassei o crack e falei, se é a mesma química, se é a mesma mistura, vai dar a mesma brisa. Amassei 2 pedras de crack, fui e cheirei. E quando eu cheirei, me machucou meu nariz. Só que meu nariz já estava machucado de tanto cheirar. Aí eu já fiquei meio injuriado, já estava virado. Aí eu fui e joguei o resto num cigarro, desfiz o cigarro. E é o famoso capetinha que fala, né, o misturado. Aí ali eu fumei. Só que quando eu fumei, me deu uma brisa tão grande que me bateu arrependimento. Então, voltando aqui, eu quero voltar um pouquinho mais do meu testemunho, porque quando a gente estiver abordando assim, a gente tem que abordar as coisas também que marcaram a nossa vida. Eu quero voltar um pouco atrás, em cima do quando eu fui preso. A primeira vez eu não estava usando crack, eu só estava vendendo. Aí eu fui preso, voltei, né? Me levaram preso, voltei, saí de liberdade. E eu vendo que quando eu estava envolvido aqui fora, as pessoas que estavam se chegando perto de mim não estavam se chegando para mim, tipo assim, para mim dar algo para minha vida, mas estava pela minha fama, né? Pelo meu dinheiro, pelo meu status. E quando eu saí em 2007, eu voltei a fazer as práticas que eu estava fazendo, só que eu já estava cansado. Eu estava já chegando num lugar, já não estava me dando mais alegria, e eu já estava ficando cansado daquilo ali. E eu fui para uma festa, e é onde que eu quero entrar agora. E eu quero dizer para vocês que jovens que estão começando agora, né, que estão no crime, estão começando no crime, então muitas vezes pega as pessoas para se espelhar, para tipo assim, aquele ali eu me espelho nele. Que a gente tem que se espelhar é só em Deus.
E teve pessoas que se espelhou em mim. E um dia eu fui para uma festa, com um baile funk. E ali eu curti no baile funk, eu conheci uma mulher, uma jovem. Só que ali eu me apresentei como uma pessoa não do crime, como uma pessoa que não estava envolvida no crime, uma pessoa trabalhadora. Até menti para ela. Ela perguntou do que eu trabalhava. Aí eu fui e falei para ela que eu trabalhava de entregador da Coca. Meu cunhado trabalhava, eu levei ela para passar em frente de casa para mostrar onde eu morava. Aí ela viu a roupa do meu cunhado da Coca. E aí eu falei, eu trabalho sou entregador da Coca. Aí eu conversando com ela, aí ela foi e falou assim pra mim, chegou um dia que ela falou pra mim, você não tá envolvido com crime. Ela falou, você não tá envolvido, você não tá mentindo pra mim. Eu falei, não tô mentindo pra você. Aí ela falou assim, porque se você tiver envolvido com crime, eu não quero isso pra minha vida. É algo que eu quero dizer pra você que me chamou muita atenção. Porque quando você tá envolvido no crime, as mulheres chegam perto de você para beber da sua cerveja, né, para estar nos camarotes, para estar em lugares que você tá, porque você tem acesso ali pela sua fama. E o que me chamou a atenção dela para minha vida foi que ela se interessou por mim não porque eu tinha, mas pelo que eu era. Você tá entendendo? Então algo que me chamou muita atenção. E eu quero dizer para vocês também que vão estar assistindo esse testemunho, que vocês venham a dar valor às pessoas que realmente amam você pelo que você é, não pelo que você tem. Porque muitas pessoas, a pessoa que está do seu lado, tomando da sua cerveja, né, até bebendo da sua água, comendo da sua comida, não está pelo que você é, mas pelo que você tem. E eu fui me envolvendo com ela até um dia que ela descobriu realmente, porque quando a gente é mentira, sempre ela vem à tona. E ela chegou e falou pra mim assim, eu namorando com ela falou assim, eu não quero isso pra minha vida. Porque se um dia você cair na cadeia, eu já tô deixando bem claro, eu vou te largar porque eu não quero outro. Porque eu não quero isso pra minha vida, eu não sou mulher de porta de cadeia. Ela já foi bem realista comigo, já colocou tudo certinho. Aí aquilo ali, na hora eu tava muito envolvido e eu não quis saber. Só que eu continuei fazendo as práticas, enganando ela e ela empurrando com a barriga, né? Porque ela me amava. Aí eu continuei vendendo droga. Aí eu trouxe ela para morar comigo, fui rapidamente, trouxe ela para morar comigo. E eu precisava agora pagar aluguel, sair da casa da minha mãe e precisava pagar aluguel. E quando a pessoa está envolvida, ela quer comer do bem e do melhor e dá para as pessoas do bem e do melhor que está com ela. Aí eu comecei a me envolver mais, porque eu precisava ter alimentação em casa, precisava ter roupa boa, precisava vestir ela bem. E chegou um momento que eu precisava de dinheiro e eu precisava ficar acordado na madrugada, porque madrugada que dá mais dinheiro. Vender na madrugada. Aí eu comecei a cheirar, me envolver mais, cheirar, mas chegou um momento na madrugada que eu estava vendendo e acabou. É onde que eu voltei, é onde que eu vou encaixar agora a minha entrada no crack. Eu vendendo muito na madrugada, comecei a cheirar, cheirei 10 gramas, acabou. E fui cheirar no crack. E machuquei meu nariz. Aí eu fumei o capetinha e ali me bateu a depressão. Tudo bem com vocês? Prazer, a gente está mandando a saudação para vocês. Fala comigo! Esse famoso capetinha que eles falam. E quando eu fui ver, eu tava envolvido mais nas drogas ainda. Aí já não tava mais na cocaína, agora eu entrei no crack. E quando eu entrei no crack já não tinha mais vontade. Não tinha mais vontade de estar no meio da minha família. Já não tinha mais vontade de estar num ambiente familiar. E quando a pessoa ela entra no crack, ela quer só estar ela e o crack. E aí hoje eu estava com a minha esposa sofrendo pelaquela situação. Com aquela situação que eu estava, chegou um momento ela falou assim, eu estou cansada, eu não quero essa vida para mim. E quando eu estava envolvido no crack, mesmo usando bastante, eu e minha esposa a gente teve um filho. E aí ela chegou e falou assim pra mim assim, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pro meu filho, não quero que meu filho cresça num ambiente vendo você nessa situação. Aí ela me deixou e ela foi morar com a mãe dela. Ali eu fui e me afundei mais ainda. Ali é onde que eu pensei que eu conseguiria sair com minhas próprias forças. E cada vez eu estava afundando mais no crack. Cada vez eu estava afundando mais no crack. Aí chegou o momento do vendedor de droga, ele passou a ser usuário. Eu deixei de vender e comecei agora a comprar para mim.
chegou um momento que o dinheiro acabou. E que para você ter dinheiro, para você comprar, o que você tem que fazer? Começar a roubar. Eu comecei a roubar dentro da minha casa. Comecei a roubar celular das minhas irmãs. Comecei a roubar coisa dos meus cunhados. E aquilo ali começou a fechar as portas dentro da minha casa, com a minha família. Imagina agora você num ambiente, você entrando num ambiente, as pessoas com o celular, catar o celular e ver, e colocar no bolso e olhar para ver se tem alguma coisa. E eu falo, e eu sou realista, e quando eu entrava, o foco de você usar, eu não olhava, tipo assim, a pessoa só tem aquele celular, a pessoa só tem aquilo ali. Não, o meu objetivo é ir pegar e vender e usar. Então chegou um momento que as portas começaram a se fechar dentro da minha família. Então aquela pessoa que era famosa começou a ser discriminada como mais um nóia. É isso que o crack ele começou a trazer para minha vida. Aí eu comecei a olhar agora, cadê a minha esposa? Cadê o meu filho? E nessa aí, e quando você está separado, você já tem... E eu já tinha agora mais um compromisso. Não era mais com a minha esposa, era com o meu filho. E a minha esposa desempregada, morando com a mãe de favor. E agora eu tinha um filho para mim cuidar. Mas que jeito, você desempregado, você usuário de crack. A sua mente envolvida era no crack. Porque quando a pessoa está no crack, todo o dinheiro que você pega é o crack, é as drogas. Porque o prazer que você tem é de você usar. E depois que eu usava o dinheiro que eu tinha, e cada vez eu estava mais focado de pegar e usar, esquecendo das pessoas que estavam ao meu redor. Estava esquecendo, estava sendo esquecido, estava esquecendo as pessoas. Então eu quero dizer para vocês que estão entrando agora, nessa vida, nem tudo que brilha é ouro. Aqui eu estou contando a minha história, é real, verdadeira. Eu não vi, eu não ouvi e não assisti, mas eu vivi essa história. Pessoas que me conhecem sabem a situação que eu estava. Então, irmão Marcelo, a gente está aqui com essa história de vida real mesmo, é real isso aí que a gente está ouvindo. Para você que está do outro lado aí, presta atenção naquilo que ele vai falar agora. Fala para mim o benefício que te trouxe o crack nessas pessoas que estão começando agora e pensar que isso que brilha é ouro para eles. Então, o crack na minha vida não trouxe nada de benefício, a não ser desgraça. Eu falo que chegou um momento da minha vida que a minha esposa estava com meu filho e ela fez uma ligação lá na minha casa para minha mãe falando assim: o Lohan, meu filho, ele tá, o seu neto, ele tá sem leite e eu não tenho dinheiro. Fala pro seu filho, dá um jeito de trazer leite para ele. E a minha mãe, como vó, como toda vó, ela se coloca no lugar e ela não, tipo assim, minha mãe, ela tava vendo a situação que eu tava, a miséria que eu tava e não tinha. Ela deu o jeitinho dela e arrumou R$50 e me deu R$50 e falou assim: filho, vai lá. E ela com medo de eu ir e usar, catar aquele dinheiro e usar o crack. Ela foi, só que eu já estava virado, então a minha mente já estava com muito crack. Ela foi e me deu aquele dinheiro, eu fui e comprei 5 leites. E na época ainda, eu me lembro, eu comprei um carrinho, comprei um caminhãozinho que vem uns cavalinhos em cima, né, uns cavalinhos, uns boizinhos. Eu falei, eu vou levar pro meu filho. Porque ali a depressão, a aflição da tristeza de não estar com meu filho bateu em mim. Porque quando você usa a droga e passa a brisa da droga, ela bate aquele arrependimento. Falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí eu fui, peguei aquele dinheiro, comprei os 5 leites e comprei esse caminhãozinho com os cavalinhos, os boizinhos. Eu falei, eu vou levar pro meu filho. E eu fui, comprei, e daqui a pouco no meio do caminho bateu a vontade de usar o crack. E eu estava com os 5 leites e o caminhãozinho. E no meio do caminho algo bateu dentro de mim. Algo bateu dentro de mim assim e falou assim: o dono da biqueira tem filho pequeno, vai e troca. E na hora que veio esse pensamento, eu não pensei no meu filho que estava precisando do leite. Eu peguei aquele leite, peguei o brinquedo e fui até a biqueira. E na hora que eu cheguei até a pessoa que estava vendendo a droga, e eu falei para ele: eu tenho 5 leites aqui, tem um caminhãozinho, você tem um filhinho, dá para ele e tal. E em R$50 eu troquei por 2 cracks de pedra, por 2 pedras, no valor de R$20. Então eu tenho aqui, na minha vida, até tristeza de falar isso.
de você levar, de você ter algo para você dar para o seu filho e no meio do caminho você desviar e fazer a sua vontade. E aquilo ali acabou comigo. Daqui a pouco a mãe do meu filho, ela liga para minha mãe falando assim: até agora o Marcelo não chegou com leite. Aí eu cheguei na minha casa com a cara lavada, e minha mãe conseguiu comprar o leite e pediu para outra pessoa entregar, não me deu na minha mão. Então o que eu falo para vocês que está entrando agora, sai, pula fora quanto é tempo. Não se envolva, porque muitas vezes parece que quando a gente usa, a gente veste um colete à prova de bala, a gente tem coragem, mas isso não vai te levar a nada. Na minha vida, o que o crack levou para a minha vida foi separação do meu casamento, foi separação da minha família, fui rejeitado, não porque as pessoas não gostavam de mim, mas porque eu estava fazendo, ninguém queria estar do meu lado, com medo. Então eu tive essa experiência ruim do crack, e eu falo porque eu cheguei no fundo do poço através do crack. Aí eu falo para você da fama, do status, e aonde que eu fui levar, do vendedor, do famoso, aonde eu fui chegar, usuário de crack. Então é isso que eu falo para você, meu irmão. O crack não me trouxe benefício nenhum, a não ser desgraça na minha vida, na vida da minha família também, porque o crack, ele só não me atingiu, mas ele atinge toda a pessoa, toda a massa de família que te ama e quer ver o bem de você. Se você não usou, pula fora quanto é tempo. E se você está usando, ainda há esperança.